día regresaremos a nuestro hogar. Al finalizar este camino, carruajes vendrán desde la gloria, me llevarán de vuelta a mi heredad. Gloriosa será esa mañana, cuando al fin podré mis ojos ver al Rey. Las pruebas no parecerán nada, cuando en sus brazos pueda descansar. Oh, mi Señor, ahí yo quiero estar. O sea, aguardaré ese gran día. Las pruebas no me detendrán. Él me escogió, fue su elección y me hizo un vencedor. Nada podrá impedir que suba yo. Un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad. A la tierra de libertad una mañana llegaré. Este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Un día regresaré a mi heredad. Mis ojos verán la gloria de su majestad. A la tierra de libertad una mañana llegaré. Este mundo dejaré, yo volveré a mi hogar. Finalizar este camino, carruajes vendrán desde la gloria, me llevarán de vuelta a mi heredad. Gloriosa será esa mañana, cuando al fin podré mis ojos ver
Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. Aqui estamos, com a permissão do Senhor, para mais um programa, mais um trabalho que apresentamos todas as segundas-feiras aqui em nosso canal, o canal A Voz do Profeta. E para nós é uma alegria saber que você está acompanhando e tem valorizado não o nosso trabalho em si, mas aquilo que ele representa, aquele objetivo que temos em trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana. Foi Jesus quem disse: "Passa os céus e a terra, e as minhas palavras nunca hão de passar", porque são palavras eternas. As profecias e todas as coisas que hão de ser, as coisas que já foram, as coisas que estão acontecendo, tudo provém da palavra de Deus. Nada acontece sem que o Senhor tenha o consentimento, o conhecimento, a permissão. E tudo acontece, a Bíblia diz que todas as coisas sucedem em benefício, concordam em benefício àqueles que são chamados pelo decreto do Senhor. De alguma forma, todas as coisas são para o bem, mesmo aquilo que julgamos que não deveria nem mesmo acontecer. Mas lembre-se, Deus é um Deus de propósitos. Ele não levou Jó ao sofrimento para castigá-lo. Ele não deixou Paulo ir à execução penal porque ele queria, de alguma forma, puni-lo, ou João Batista, ou cada um deles. Tudo teve um propósito. E sabemos que, como lembro que nosso profeta, o irmão Brana, falou, ele é o Deus do início e do fim. Ele é o alfa, melhor dizendo, e o ômega. Sim, o A e o Z do nosso alfabeto. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Agora, o meio é cheio de problemas, situações. É como disse o profeta, o trigo ele inicia com uma semente e termina em semente. O meio é folha, é casca, é palha, faz parte do processo. Então nós sabemos que a palavra de Deus, ela é soberana e ela cumpre seu propósito. E estamos aqui para falar da sua palavra. A sua palavra que convence o pecador, que converte o pecador. A sua palavra que liberta. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, o mundo é cheio de, vamos dizer, verdades, razões, mas a Bíblia está falando da verdade, não de uma verdade. Sabe, mesmo o diabo, ele tem muito de verdade nele. E agora lembre-se, a mentira mais cruel, perigosa, danosa que existe é aquela que contém verdade nela. Agora, não é uma mentira absoluta, foi o que ele disse para Eva. Ele disse, tu não morrerás. Ele acrescentou uma palavra e toda a divergência, tudo aquilo que ele torceu, toda a má interpretação que ele acumulou durante os anos, tirando a verdade absoluta, acrescentando, agregando, torcendo e hibridizando, tirando da pureza. Mas nós queremos a verdade, a absoluta verdade, a exata verdade. E essa expressão o irmão Brana usou nas eras. Ele usou a exata verdade. Você vê uma denominação aqui, um segmento aqui, uma linha doutrinária ali, e um vai por um caminho e outro vai por outro caminho, e cada um carrega uma parte de uma verdade. Mas nós não queremos uma parte da verdade e o resto de incerteza. Queremos a absoluta verdade, que se torna em a verdade, a exata verdade. Então Deus te abençoe, Deus recompense teu coração, a atenção que você dá para a palavra. Queremos trazer a nossa contribuição neste grande trabalho que está sendo feito ao redor da terra. Quantos ministros, quantos pregadores, quantos evangelizadores, quantas testemunhas estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunha. Somos um dos tais. Você pode dizer que você é um dos tais, como diz o antigo hino. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Eu posso dizer, sou um dos tais. Formamos este grande corpo de Jesus Cristo na terra, a sua noiva. E nesta noite temos um assunto tão importante, tão tremendo e algo tão impactante. Nós vamos falar sobre aquela batalha que começou no céu e termina no Armagedon. A maior batalha jamais pelejada. Ela está sendo pelejada aqui mesmo, neste tempo, nas mentes das pessoas. Sempre tem um terreno para ser executada essa batalha. As batalhas foram travadas nos mares, nos ares, nas florestas, nos desertos, mesmo nas cidades. E sempre tem um lugar em comum onde as batalhas são travadas. Por isso, cada nação tem o seu exército territorial, tem a sua aeronáutica e tem a marinha e assim por diante, porque não sabe por onde o inimigo vai atacar. E esta batalha, a maior batalha que jamais aconteceu, a batalha entre Lúcifer e Miguel, entre Satanás e Cristo. Vamos falar um pouquinho disso. Temos uma escritura inicial, vamos orar e vamos abordá-la, iniciando o nosso trabalho nesta noite. Querido e amado Deus, graça te damos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor concede em mais uma vez estarmos aqui e lermos a nossa Bíblia, Senhor, a Tua Palavra, e recordarmos de citações de Teu mensageiro que a nós foi enviado. E pedimos, eu peço que o Senhor me ajude e que possamos chegar não somente, Senhor, no sentido da visão na casa de meus irmãos, minhas irmãs, não somente no sentido da audição, mas queremos chegar lá no profundo, lá na alma, lá naquele lugar onde a Tua Palavra quer ter guarida e que cada um possa concordar e dizer amém com aquilo que é a Tua Palavra. Assim entrego tudo em Tuas mãos, no soberano nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho a escritura inicial que se encontra em Apocalipse, no capítulo 19. Nós vamos tomar a nossa leitura do versículo 11 até o versículo 21. Lemos assim, João falando, o que ele viu, ele escreveu. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Grandiosíssima é a palavra de Deus, infalível, santa e absoluta. Vamos falar um pouquinho sobre estas batalhas. Uma única batalha que tem etapas. Ela iniciou no céu quando Lúcifer intentou edificar, estabelecer o seu reino pela banda do norte para ser semelhante a Miguel, Cristo. Então aqueles que aderiram à sua lábia, à sua conversa, o seu projeto, aqueles anjos, eles foram enxotados do céu, foram expulsos, caíram na terra. E na terra então começou a mesma batalha. E quantos têm aderido ao projeto de Satanás? E esta batalha tem acontecido, tem sido realizada na mente de cada pessoa, de cada um que pisou, que viveu nesta terra. E Satanás tem batalhado. Veja o que ele fez com Eva. E ele veio fazendo. Sempre nós vimos essa batalha acontecendo. E sempre Satanás se opondo com Nimrod, com Judas, com todos aqueles que fizeram frente à palavra de Deus. E hoje não é diferente, ela tem se intensificado. E Satanás tem se aprimorado em seus ataques, em suas estratégias e assim por diante. Mas essa mesma batalha que começou no céu, uma batalha celestial, angelical, ela está acontecendo na terra, ela terminará aqui na terra com o Armagedon, uma batalha entre Cristo, que desce dos céus com o seu exército. Agora nós estaremos vindo junto com o nosso Rei, ele em corpo glorificado, todos nós, todos redimidos, em corpos glorificados. E será algo visível. Hoje é um reino invisível, mas será um reino estabelecido visível. E Satanás, através das pessoas, daqueles que ele possuiu, e ele estará encarnado no seu super-homem, a besta, o homem do pecado, e farão frente. Será que vencerão a Jesus Cristo e seu exército com seus lasers, com suas bombas, com seus drones, com sua tecnologia, com suas IAs e assim por diante, com seus robôs e tudo mais? É claro que não, mas intentarão. Agora, vamos um pouquinho lá onde aconteceu esta batalha. O irmão Brana pregou e citou várias vezes, e os crentes da mensagem são acostumados com aquilo. Nós batalhamos ao lado de Miguel. Nós ficamos ao lado de Miguel. E isto é verdade. Mas como que eu estava lá? Como que você estava lá? Como que estávamos lá? Você diz, estávamos em teofanias. Bom, em certo termo, sim. Estávamos em corpos. Nós escolhemos ficar ao lado de Miguel. Bom, podemos dizer que sim, em certo termo. Antes, preciso falar algo aqui. Nós
não viemos lá de trás, de muito profundo na eternidade, como um indivíduo. Não, nós viemos porque somos parte de Deus. Ele estava só com seus pensamentos eternos. E em seus eternos pensamentos nós estávamos. Somos oriundos de sua mente eterna. E sua mente eterna é um mundo real. Você lembra quando a Escritura diz que o Cordeiro foi morto antes que o mundo fosse formado, antes da fundação do mundo, antes que houvesse qualquer coisa? Deus já tinha o seu plano, o seu projeto. Tudo estava em sua mente eterna. E ele começou a trazer a existência. Não a esmo, não, ele sabia exatamente a abelhinha como seria, a bananeira, a macieira, a grama, as grandes árvores, o mar, os peixes e tudo que existe e muito mais. Nós, seus filhos, estávamos com ele e nele. E esta frase eu estou usando do irmão Brana na mensagem Quem é este Melquisedeque? Estávamos com ele e nele. Agora, na mensagem Perguntas e Respostas de 28/7/59, alguém perguntou: irmão Brana, éramos todos espíritos? Só coloquei aqui, a parte de éramos espíritos? A resposta é não. Nós não éramos nada então. Mas na mente de Deus nós éramos. Por isso eu falei, Sim, éramos alguma coisa, estávamos lá, no entanto não estávamos como indivíduos, como pessoas. Não fui eu que vim lá e eu escolhi, vou ficar ao lado de Miguel. Em sua mente eterna, repetindo, não, nós não éramos nada então, mas na mente de Deus nós éramos. E ele falou e isto se materializou. Jesus foi morto antes. Quantos sabem que a Bíblia ensina que Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo? Deus falou isto, e quando ele falou, ficou como se houvesse cumprido ali mesmo. E quando ele me viu, e ele viu a você antes da fundação do mundo, estávamos figurativamente em sua mente. Então, quando vimos ao mundo, nós como homens éramos masculino e feminino, e ele separou o espírito feminino e formou uma mulher dele e deixou o espírito masculino no homem. Então, tudo veio da eterna mente de Deus. Tudo veio da mente de Deus. De onde veio o primeiro grão de feijão? Hoje vem de outro grão de feijão, não é? O milho, o trigo, o arroz. Mas de onde saiu o primeiro feijão, a primeira semente de feijão, o primeiro grão de trigo? A palavra falada é a semente original. Então, tudo que havia de vitamina no milho, no feijão, no arroz, na abóbora, na maçã, na hortaliça e assim por diante, Deus colocou aquela vitamina lá. Deus colocou aquele sabor, a acidez no abacaxi, o açúcar na uva e assim por diante. Que coisa maravilhosa, não é? E como ele pensou, ele falou e veio à existência. E viu Deus que era bom. E viu Deus, quando criou todas as coisas, viu Deus que era bom. Ficou perfeito. Imagina um arquiteto, imagina um engenheiro, imagina alguém pensar em um projeto
e ele criar aquilo, e depois que sai do esboço, do papel, ele pode olhar lá na esquina o grande prédio e ver exatamente desta forma, eu pensei, um engenheiro e assim por diante. Agora multiplique isso por bilhões de vezes e você talvez chegará a 10% do que é Deus. Porque as coisas que vimos, Deus não tinha nada para imitar. Deus não tinha nada para comparar. Deus não tinha nada que ele podia dizer, bom, vou fazer parecido com isto, vou melhorar aqui e ali. Agora as coisas aparentes, e imagina um mundo invisível, as dimensões, e o que a mente humana não pode galgar. A ciência dá uma voltinha ali, envia alguma sonda, e eles acham que sabem tudo. Eles estão como uma criança correndo ao redor da casa, mas ouvi um homem como um Adão, ele podia ir em todas as dimensões, ele conhecia todas as coisas, porque Adão veio do pensamento, passou pela teofania, Gênesis 1:26, e depois foi criado. Agora nós viemos direto do pensamento para o corpo. Nós sofremos amnésia. Por isso a fé é tão importante. Quando você ouve a palavra e você crê na palavra, e então a palavra de Deus, a revelação, te atinge. E você começa a voltar para aquele lugar por fé. E voltaremos. Se morrermos antes do arrebatamento, voltaremos, estaremos em um corpo teofânico. E nunca habitamos exatamente naquele corpo teofânico. Habitamos porque estávamos com Deus. Estávamos com Ele e nele. Agora isto é muito profundo, né? Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 7, versículos 8 e 9, nós lemos assim. Paulo está falando de alguma coisa e diz, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Quem é Levi? Levi seria neto de Abraão, porque Levi era filho de Jacó, e Jacó, filho de Isaque, Isaque, filho de Abraão. Então Levi era bisneto de Abraão e era neto de Isaque, filho de Jacó. Agora, como Levi seria escolhido, ele, toda a sua casa, todos os levitas seriam escolhidos para trabalhar no templo e seriam a linha sacerdotal, e entre seus irmãos eles viveriam do dízimo que seus irmãos trariam a eles. Então, Paulo falando que por meio de Abraão, Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque. Paulo estava falando de Melquisedeque, que não era nada menos do que Deus em uma aparição teofânica. Melquisedeque, rei de Salém. Ele veio como rei e sacerdote. Ele, na verdade, estava antecipando aquilo que Jesus foi, porque Paulo está falando que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E ele estava falando que ele é o verdadeiro sacerdote. E se fosse escolhido através do olhar humano e terreno, Jesus nunca seria sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. É isso, né? Falando um pouquinho do contexto do texto que nós fizemos leitura. Jesus nunca seria escolhido como sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, e um sacerdote ali em Israel só seria ordenado, claro, porque ele era da tribo de Levi. Mas Paulo está colocando Jesus
em um lugar tão alto que disse: ele é muito mais do que a ordem sacerdotal regular, ordinária em Israel. Porque até Levi, que recebe dízimos, entregou dízimos a ele, através de Abraão, por meio de Abraão. Então, aqui nós temos exatamente um quadro perfeito do que eu estou falando. Levi estava em Abraão em forma de semente. Abraão carregava seus filhos e os filhos que viriam de seus filhos e os outros. Então, Levi estava ali guardado como uma semente. Se isto é verdadeiro, agora voltemos lá para onde estávamos nós. Estávamos com ele e nele. Agora, ele colocou a sua vida em nós. Nós viemos de Deus e voltemos para Deus. Nós não recebemos vida eterna aqui. Se você recebe vida eterna, então não é vida eterna. Porque vida eterna não tem daqui para frente. Desde então, você entende? Nós reconhecemos que somos salvos, porque somos eternos, não recebemos vida eterna. Nós somos eternos, porque viemos dele, estávamos com ele e nele. Então, por isso, o irmão Branham respondeu: não éramos nada, mas na mente de Deus nós éramos. Bom, eu preciso progredir aqui para chegarmos exatamente na última batalha, né? Então, quando ele batalhou, quando Miguel, que era Cristo, e Lúcifer, ele agrupou aquele número de anjos para vir contra Miguel. Agora, que tremenda petulância, não é? Mas ele realmente era tão encantador, cheio de beleza, e o seu plano, o seu projeto era tão enganoso que ele derrubou aquela terça parte dos anjos. Mas nós ficamos ao lado de Miguel. Sabe, Deus sabia que teria filhos que ficariam ao lado dele por todo o tempo. A prova que você está vencendo aqui é porque nós já vencemos com ele e nele lá no princípio. Bom, eu preciso ler agora um trecho bastante grande da mensagem O Quarto Selo. Vamos nos ocupar um pouco com esta leitura. O Quarto Selo, 279. Em diante, né? A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi expulso e veio para a terra. Depois ele poluiu o Éden e continuou poluindo desde então. E agora, da batalha no céu, está chegando a batalha na terra. E é para terminar na terra no tempo do fim, numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disso, a batalha começou no céu, santa ou espiritual, né? E assim eles o expulsaram, Miguel e seus anjos o derrotaram. Foi expulso. E quando o fizeram, caiu exatamente no Éden, e aqui começou a batalha, aqui embaixo. Agora, a batalha começou no céu, terminará na terra, na forma do Armagedon. Nós vamos lá no 310 agora. Agora, aqui estão eles, unindo-se, chegando a esse confronto, ao Armagedon. E o Armagedon, sabemos, é a Terceira Guerra Mundial, né? E cavalgando um cavalo de cores misturada, com um cavalo de branco, um cavalo de vermelho, um cavalo de preto. Ou seja, as três bestas que Satanás usou durante as eras se mesclaram aqui e agora está apresentando um cavalo de uma cor pálida, amarelada. Então, é esta força, o poder do inimigo. Os três diferentes
poder político, poder espiritual, controlado por poder demoníaco, que é o anticristo. Misturando tudo isso, e se tem uma coisa amarela de aparência doentia, que ele está cavalgando, certo. Agora note, veja o que ele está cavalgando. Este cavalo de coloração cinzenta amarelada, misturada com preto, vermelho e branco, vindo à batalha. Porque esses são os cavalos que João viu, né? Que é aquilo que Satanás usou durante as eras. Agora está tudo misturado. Não interpretou Daniel o sonho e viu esse veio de ferro estendendo-se a todo o reino de Roma? Aqui vem eles, congregando. Agora fiquem quietos para o encerramento, só por um minuto, e ouçam com atenção. Estão congregando agora para fazê-lo, trazendo os seus súditos dos 4 cantos da terra, cavalgando um cavalo amarelo, doentio, de 3 cores misturadas, o mesmo homem. 312 agora. Agora em Apocalipse 19, foi a leitura que fizemos no início, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. Lembre-se, Apocalipse 19, 3 anos antes de Apocalipse 19, no mínimo 3 anos e meio, é mais que isso, mas vamos colocar esse número para lembrarmos do período da ceia das bodas do Cordeiro. A igreja foi arrebatada, a ceia das bodas do Cordeiro, o mundo passa pelo caos da grande tribulação, Moisés e Elias em Israel, e depois de um período de tempo, depois que Moisés e Elias são arrebatados, mortos e são ressuscitados e sobem ao céu, então vem Apocalipse 19, o que nós lemos, Cristo descendo com o seu exército. Agora são corpos glorificados, tenha isso em mente. Agora em Apocalipse 19, não somente ele está preparando, porque aqui na terra Satanás congregou todo o seu exército, né? Mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser intensa. Cristo, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos 4 cantos da terra, porque haverá um pequenino remanescente. O que ele está fazendo? Ele os está congregando dos 4 cantos do céu. Estudaremos aquelas almas debaixo do altar amanhã à noite e vocês verão se está certo ou não. 4 cantos do céu, sobre um cavalo branco como a neve. Ele também tem um nome, não morte, porque o cavalo amarelo ali tem por nome morte, né? Mas ele também tem um nome, não morte, mas a palavra de Deus, vida. Amém. Tem escrito exatamente em sua coxa aqui, a palavra de Deus. Essa é a única vida, porque Deus é a única fonte de vida, Deus é a única fonte de vida eterna que há. Zoe, certo, exatamente isso. Agora nós vamos unir algumas citações, mas como já citamos, né? Deus sabe que Ele já nos nomeou, Ele já nos chama de vencedores, Ele já nos estabeleceu, Ele já nos elegeu. A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Mesmo que você tenha teus tropeços, mesmo que você tenha teus deslizes, tuas falhas humanas, não é nisso que Deus está se apoiando. O irmão Branham disse, é como uma criança aprendendo a andar. Ela bate aqui e cai ali e machuca. Mas o pai e a mãe toma pela mão e acerta aquela criança e sabe que seus passinhos vão se firmando, até que está caminhando, está correndo, subindo, descendo escadas. Mesmo depois de toda a agilidade, pode ser que tropece, pode ser que caia, pode ser que se machuque, mas Deus não está olhando para a parte humana. Ah, ele falhou de novo. Ah, fracassou de novo. Não, Deus não vai romper
o pacto. Deus não rompeu o pacto com Abraão quando ele mentiu. Não, Deus, Abraão, vou escolher outro. Esse aí é um vacilão. Não. Deus disse, eu farei, eu executarei, tu serás uma bênção, tu serás pai de nações. E Deus veio buscar o que era seu. Lembra da grande mãe águia que saiu procurando exatamente uma águia, porque estava um ovo faltando no ninho. Ela procurou e cansou de procurar e viu um belo cisne e disse, sabe de uma coisa, eu acho que eu me enganei, eu vou levar esse cisne aqui para casa. Não. Ela saiu procurando até que achou. A sua águiazinha estava toda enrolada ali, tentando, se esforçando, querendo se inserir naquele galinheiro, entre aquelas galinhas. Mas era uma águia, nasceu uma águia, cresceu com o formato de águia, mesmo que estava entre as galinhas, comendo a ração de galinha e tentando ali, se esforçando para ser uma comum entre suas irmãs galinhas. Mas não, era uma águia, assim eu e você. Ele veio buscar o que se havia perdido. Então, ele sabe que tipo de material há em nós, qual a semente ele depositou. Agora imagina um plantador de soja, um plantador de trigo, um homem que plantou milho em seu campo. De repente ele diz assim, bom, eu acho que vai vir soja, não sei exatamente a semente que eu depositei na terra. Não, ele sabe que vai colher milho, se ele plantou milho. Ou acha que se ele plantou pepino, ele espera colher abóbora. De maneira nenhuma, assim é o nosso Deus. Ele sabe que semente nós somos formadas, que semente está em nós, que semente ele depositou na terra. Então, ele nos chama mais que vencedores. Ele nos chamou através da sua palavra. Exatamente. Agora nós somos vencedores aqui porque viemos de seu eterno pensamento. O irmão Branham diz no livro das Eras, né? Ele diz, você não nasceu um porco e se converteu numa ovelha. Você nasceu uma ovelha, só que estava vivendo como porco. Então é isso. Agora, na mensagem, o quarto selo, 353. Agora notamos, morta por uma ordem de Deus. Sim, eu preciso colocar alguma coisa aqui sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é um decreto. Ele disse, haja luz. E demorou talvez uns 100.000 anos para que, através das leis que Deus sabia que existia, porque tudo foi formado a partir de sua mente, e começou a vir e de repente a luz existiu como dimensão, a terra e as sementes e tudo começou a vir, porque ele falou a sua palavra. Ele falou, uma virgem conceberá. Não importa se demorou 800 anos. A virgem concebeu. Era Deus interpretando a sua própria palavra. Deus fala a sua palavra. Deus falou a sua palavra desde o Éden. A semente da mulher esmagará a semente da serpente. E aquilo aconteceu, foi Jesus Cristo que veio através da mulher. Então, quando Deus fala a sua palavra, é como um juiz que ele anuncia o veredito e tem um tempo entre juízo e execução do juízo. Quando a palavra foi pronunciada contra Jerusalém, levou 40 anos, mas veio o inimigo, o general Tito, e a destruiu. Jesus falou que ela seria destruída. E assim esse mundo, Pedro falou que esse mundo está preparado
para o fogo. Vai acontecer? Vai acontecer. Los Angeles vai afundar devido a um grande terremoto? Vai. A palavra já foi falada e já foi detectado pela ciência aquela grande falha. Quando que vai acontecer? No tempo exato que tem que acontecer, porque a palavra já foi falada. Então, voltemos agora para a nossa leitura, porque o irmão Brando está falando que Jezabel, agora notamos, foi morta por uma ordem de Deus. Jezabel foi morta porque Deus fez Jeú ir lá e mandar atirá-la da janela e matar Jezabel. E os cães comeram sua carne, está certo? Jezabel literal, a congregação diz amém. Acabe, seu rei e cabeça, os cães lamberam o seu sangue, como o primeiro Elias predisse. Está vendo? Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que não foi exatamente Jeú, aquele oficial militar, que matou Jezabel. Sim, foi ele que executou, mas o profeta Elias já havia falado que ela seria morta e que os cães lamberiam seu sangue, ou que os cães comeriam sua carne e que Acabe seria morto. E como seria morto? E onde seria morto? E os cães lamberiam seu sangue? E tudo aquilo foi falado por Deus através de seu profeta. Então, o que nós estamos tentando trazer à cena aqui é a palavra de Deus, a palavra do grande juiz. É o juiz que mata aquele homem que foi condenado à morte. O executor vai ser lá um serviçal que vai ligar a máquina, que vai acionar o veneno na veia, que vai puxar o gatilho, mas quem matou foi o juiz no tribunal. Você entende, né? Agora notamos, morta por uma ordem de Deus. Jezabel foi morta porque Deus fez Jeú ir lá e mandar atirá-la da janela e matar Jezabel. E os cães comeram sua carne, está certo? Jezabel literal, sim. Acabe, seu rei, e os cães lamberam seu sangue, como o primeiro Elias predisse. Ali está. Como o primeiro Elias predisse. O primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas, e Jezabel e Acabe eram a cabeça daquelas igrejas. Igreja e Estado, tudo junto. E Elias, revelou os pecados de Acabe para ele e ordenou que a igreja toda voltasse à verdadeira palavra. Como isso é exatamente o que o segundo Elias deverá fazer quando vier a esta igreja neste dia, restaurar a fé original. Então o irmão Brando está falando daquele Elias e desse Elias. Ele chama o segundo porque tem a ver com Jezabel, Não vejo como você vai se evadir disto. Isso mesmo. Volte à verdadeira palavra aqui mesmo. Agora, se você quer ver seus corpos, abramos aqui em Apocalipse 19. Ali está a leitura. Porque agora este Elias do dia não é uma Jezabel toda bonitona, assentada em um trono junto com um rei frouxo, Acabe. Porque agora é uma Jezabel espiritual. Muito embora tenha uma representação em uma igreja. E esse Elias veio e a palavra foi falada. Ou não falou Elias até mesmo que um míssil russo, conforme Apocalipse 17, cairá no Vaticano? Ou não falou esse Elias que o Acabe, que sua representação é os Estados Unidos, e o homem lá da Casa Branca, que este grande poder, Apocalipse 13, o Acabe, o poder político, os Estados Unidos, e Jezabel, a parte religiosa, a grande igreja, a meretriz, que eles também vão ser mortos, agora não atirado da janela, e nem atirado com uma flecha, mas um míssil é uma flecha.
E esta Jezabel também será tirada de sua janela. Importante a questão da janela, né? De onde fala da janela, de onde se expõe para o mundo da janela. Que coisa, não? E há um executor, um Jeú. Jeú é aquele homem que andava furiosamente. Será que tem alguém na terra que anda assim, furiosamente? E segundo o decreto de Deus, vai executar o juízo, tanto sobre Acabe, como sobre Jezabel e o mundo inteiro, porque o mundo se tornou a Babilônia. Voltemos à nossa leitura aqui, ali estamos. Muito bem. Agora, somente observe e veja o que acontece quando Cristo estiver voltando em Apocalipse 19, começando com o versículo 17. E vi um anjo que estava no sol. Agora, isso é logo após, veja aqui em cima, e sua veste estava salpicada de sangue. E ele se chama Rei de Reis e Senhor de Senhor. No versículo 13, ele se chama a Palavra de Deus. Está vendo? Agora, aqui está ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é este? É o Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, que estará vindo na sua terceira vinda. Ele veio primeiramente em um corpo humano para morrer por sua noiva. Depois ele veio, apareceu em um corpo teofânico e ele rapta ela, a sua noiva. E depois ele vem em um corpo glorificado, junto com a sua noiva, o seu exército, a sua igreja, os seus súditos redimidos. Ele vem em corpos glorificados, visíveis. Porque nós vamos continuar lendo aqui, a Bíblia diz que ele eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Agora nós vamos ler ainda no quarto selo, 361 e outros parágrafos. Ele os dá de comer às feras e pássaros, porque ali em Apocalipse 19 nós fizemos leitura que as aves do céu e vêm comer a carne dos tribunos e dos capitães e de todos, morte literal. Mas aqueles espíritos também em forma de aves imundas estão se alimentando daquilo. Porque Satanás e seus demônios sabem que o fim deles é o inferno, é a destruição. Mas eles querem levar todos junto com eles. E quando isto se cumpre, eles estão se alimentando daquilo. Um demônio, um diabo, um espírito imundo, ele se alimenta da imundícia, ele se alimenta do desprazer, das tragédias e do pecado. Ele se alimenta de levar a pessoa para a sarjeta, para a prostituição, para a morte, para o lamaçal, porque é isso que está neles. Isto lhes é próprio, é o que eles têm para dar. Eles não têm vida eterna, eles têm morte. Por isso o cavaleiro do cavalo amarelo tinha por nome morte. O que ele vai compartilhar? Morte. Continuamos aqui. Agora observe aqui no outro capítulo, no livro de Apocalipse. É aí que estamos? 361, sim. E só um minuto. Mata com uma espada. É isso, né? Mata com uma espada, em morte, com as feras da terra. Está vendo? A igreja Jezabel, seu corpo, de fato, há de ser comido pelas aves e feras da terra. Sim, exatamente como Acabe e Jezabel foram no natural, assim hão de ser eles na forma espiritual. Uma igreja. Está vendo o que eu quero dizer? A congregação diz amém. Muito bem. Está vendo? Elias era o profeta nos dias de Acabe. Nos dias de Acabe,
e Jezabel natural. E está prometido ele fazer a mesma coisa de acordo com assim diz o Senhor, assim diz o Senhor na palavra a Jezabel espiritual, seu ministério em forma de espírito. Observe, Elias, entretanto, em seu dia, totalmente vindicado e de forma adequada, não pôde convertê-los à palavra. Está certo? Entretanto, Elias tentou, contudo, ele fez de tudo. Ele lhes mostrou sinais e prodígios e riram na frente dele. A mesma coisa farão com o espiritual aqui. Veja, ele não pôde convertê-los à palavra. Dos milhões, agora no 377 ali. O irmão Branham diz assim: tivemos de ir de diversas partes da Escritura, a Apocalipse 19, para mostrar que a vinda de Cristo matará o anticristo. Agora essa vinda aqui é a terceira, tenha isso em mente. É por isso que tive de deixar somente tomar esses 2 versículos. Tive de ir a diversas partes das Escrituras para provar estas coisas. Assim, é por isso que foi Apocalipse 19, para mostrar que o fim do anticristo será a matança de Cristo. Quando ele vier, matará o anticristo. Agora lembre-se, a execução é lá, o cumprimento, mas a palavra, o decreto, o julgamento e o veredito já saiu aqui, porque aqui foi pregado o julgamento, um julgamento. Eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo, almas que estão em prisão agora, você entende? Agora vamos aqui no 378. A Apocalipse 10, o irmão Branham está dizendo, eu fui a Apocalipse 19 para mostrar a matança, a execução, né? A Apocalipse 10 para mostrar que a mensagem do 7º anjo será uma pessoa nestes últimos dias, ungido por Deus para um ministério, exatamente como Elias, o profeta, foi, como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra original, Deus nesta geração, a palavra original de Deus nesta geração. A palavra original de Deus nesta geração. Pode dar continuidade ali? Tive de ir ao capítulo 10, do versículo 1 ao 7, para provar que estava certo, e a Malaquias e a Amós, e assim por diante, para provar isso. Elias foi um profeta que profetizou e condenou Jezabel, naquela geração em particular. E Elias nunca morreu, certamente que não. Ele apareceu novamente, cerca de 800 anos mais tarde, ao lado de Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Ele não está morto. Agora verificamos que seu espírito há de ungir um homem, conforme a promessa de Deus. Nos últimos dias, prometeu fazer a mesma coisa com a Jezabel espiritual, como fez com a Jezabel natural na última era. É por isso que me empenhei tanto para buscar na Bíblia, para provar isto, de modo que não reste nenhuma dúvida em sua mente. Se houver, avise-me. Bem, escreva-me uma carta ou uma pequena nota. E isto se combina tão perfeitamente até quanto as feras destruindo seus corpos naturais no último dia, consumindo-os como fizeram então. Então nós estamos olhando estas batalhas, né, que começou lá no céu e se estabeleceu na terra, está sendo travada hoje mesmo, mas resultará de maneira literal no Armagedon, na Terceira Guerra Mundial, lá depois dos 3 anos e meio. Então, quando Cristo estiver descendo, para que ele desce? Ele desce para vencer Satanás no seu terreno e depois implantar o milênio.
Nós lemos esses parágrafos, né? Desde o 361, depois 377 e fomos até o 383. Agora eu quero ir na mensagem As 7 Eras da Igreja, ou melhor, no livro, na página 23, exatamente a escritura que já mencionamos, Apocalipse 1 e 7. O irmão Brana começa citando ela. Apocalipse 1 e 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora, estes que o transpassaram não são as mesmas pessoas, mas os mesmos espíritos que estavam naqueles soldados romanos, naqueles Herodes, naqueles Pôncio Pilatos, naqueles que mataram a Cristo, naqueles religiosos, naqueles militares, naqueles políticos. Tudo se juntou agora, poder político, religioso, militar. E a Escritura diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele está vindo, Jesus está vindo, Deus está vindo, o profeta está vindo, o profeta aqui é Jesus ainda, viu? O sacerdote rei está vindo, o tudo em todos está vindo. Ora, Senhor Jesus, vem cedo, amém. Ele está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando ele foi visto sobre o monte da transfiguração. E suas vestes estavam brilhando, enquanto o poder de Deus o envolvia. E todo olho o verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Porque no arrebatamento, nenhum olho verá. Só os que serão transformados é que contemplarão e que se encontrarão com ele naquelas nuvens, que não é a nuvem aí onde passa o avião da Latam. Não. Nuvem ali é dimensões. Nos céus, o encontro nos céus. Claro, ele apareceu numa nuvem, em um corpo teofânico, formado por aqueles anjos. Agora a Escritura, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, é o Senhor Jesus, o tudo em todos vindo. Veja, o irmão Brana diz, não é um arrebatamento. Isto ocorre quando ele vier a assumir seu posto legítimo como governante mundial. E isto ocorre quando aqueles que o têm traspassado, com seus credos e doutrinas denominacionais, prantearão, e todas as pessoas se lamentarão com terror por causa daquele que é a palavra. Ele é a palavra. Ele é o cumprimento da palavra. Seja na igreja, é ele cumprindo a sua palavra. Seja em você, é ele cumprindo a sua palavra em você. Por quê? Cristo é o mistério de Deus revelado. É Cristo cumprindo a sua palavra. E lamentarão, olhando para aquele que é a palavra. E se esconderão, tentarão se esconder, dizendo, escondei-nos da face daquele que é a palavra. Agora nós estaremos regressando com ele. Virá um milênio, depois virá o julgamento no final do milênio, e depois será estabelecido novos céus e nova terra. Querido e amado Deus, tua palavra é grandiosíssima, Senhor, e ela serve para nos advertir, nos admoestar e também, Senhor, no jubilar nosso coração pelo grande feito que o Senhor fez, está fazendo e fará em prol de teus filhos. E aquilo que é um reino espiritual no momento se tornará um reino literal quando
o Senhor estiver com tua noiva, com teus filhos, conosco aqui na terra, não mais haverá pecado, não mais haverá bar, prostíbulo, guerra e nada dessas coisas que trazem, Senhor, preocupação, ó Deus, e armadilhas e engano e morte, mas será estabelecido o reino de justiça. Deus bendito e santo, ajuda-nos, Senhor, a estar no nível da Escritura que fala de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos aprumar. Ajuda-nos a nos estabelecer, Senhor. Ajuda-nos a, como diz aquele hino, a nos aplainar, nos aprumar com nossa teofania, Senhor. Nos identificar, ó Deus, porque é disto que a Tua palavra fala. E o Senhor é poderoso para cumpri-la, Senhor. Deus bendito e santo, abençoa cada irmão, cada irmã que me acompanhou e que viu a grandeza da Tua palavra, não somente como um cumprimento, Senhor, externo, mas ver nós mesmos no quadro, olhar para o espelho e nos ver ali, Senhor, em movimento. Deus bendito, tudo entregamos a Ti, agradecemos por esse precioso momento, no santo e precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, um grande shalom e até o nosso próximo trabalho, no nome de Jesus Cristo.